Vamos lá, meus irmãos. Começando aqui nossa gravação, já oramos. Graça e paz mais uma vez. Amém, graça e paz. Amém. Como é costume, nossas aulas são gravadas para que vocês possam estar utilizando depois e no futuro a gente possa estar utilizando também como material em EAD. Bom, hoje é a nossa quarta aula de Teologia Sistemática 3, Cristologia e Soteriologia. Nesse primeiro bloco eu quero dar ainda um material sobre a expiação. Estive pensando, semana passada nós trabalhamos sobre a expiação e eu acabei deixando algumas páginas como material dado, mas ao pensar bem, eu refleti e falei, não, eu vou retomar e vou trabalhar um pouco com os meus irmãos sobre esse assunto, porque nessas páginas, inclusive, há uma discussão muito interessante sobre o credo apostólico. E como o credo apostólico é uma obra que vai tanto do ano 200 até por volta do ano 750 depois de Cristo, e ele é um material muito utilizado em todo o período da história do cristianismo, eu achei por bem repassar com vocês e até mesmo fazer aqui um debate com relação a algumas questões para que a gente possa estar pensando um pouco a partir dele. Porque no credo apostólico tem uma coisa muito interessante, que é a síntese da cristologia e da pneumatologia. É a síntese da obra de Jesus e do poder do Espírito Santo sobre nós. Então, hoje a gente vai estar trabalhando aqui nesse primeiro bloco sobre isso. Depois nós vamos entrar no assunto da ressurreição. E aí, se der tempo, no último bloco, a gente vai falar sobre os ofícios de Cristo. Tá bom? Então, vamos lá? Eu quero ler com vocês, meus irmãos. A gente vai fazer hoje um pouco diferente. Nós vamos trabalhar agora nas primeiras páginas aqui do material do Hobbes. Então, a gente vai ler os versículos aqui com vocês. Eu vou abrir aqui e compartilhar com vocês os textos que está no material do Hobbes, no capítulo de número 7, tá bom? Então, vamos lá. Eu vou até compartilhar agora aqui com vocês. Capítulo 7 do Hobbes. A expiação. Leia para nós, Júnior, esse texto de Êxodo, por favor, meu irmão. Expiação, né? Isso. Uma vez no ano Arão fará expiação sobre os pontos do altar com o sangue do sacrifício das expiações. Uma vez no ano fará expiação sobre ele pelas vossas gerações. Êxodo 30:10. Joia. Aqui falando sobre a obra da expiação e sobre essa prática. Como semana passada nós trabalhamos, tanto expiação, quanto propiciação, quanto redenção, quanto reconciliação, são termos muito trabalhados dentro dessa matéria. E ainda aqui, nessa abertura, por que eu quero trabalhar mais um pouco sobre essa questão da expiação? Porque, irmãos, hoje a igreja contemporânea ela precisa entender e resgatar a importância dessa doutrina. Eu acredito que em cada período da história da igreja que nós ficamos fracos sobre essa doutrina, é nesse episódio que começa a nascer as heresias. Quando a gente fica literalmente seguindo a Cristo sem entender a obra da expiação, nós abrimos precedentes para um monte de besteira. E hoje a igreja evangélica ela está fraca por causa que ela não está entendendo o que é a obra da expiação. Então, leia para nós também aqui, Júnior, por gentileza, esse texto de Romanos 5, do 10 e o 11, por favor. Sim. Porque se nós, sendo inimigos, fomos reconciliados com Deus pela morte de seu Filho, e não somente isto, mas também nos gloriamos em Deus, o nosso Senhor Jesus Cristo, pela qual agora alcançamos a reconciliação. Ou seja, essa palavra reconciliação tinha a ver já com o ensino
da expiação. E uma das coisas que mais me fascina é a maneira que o nosso querido irmão Hobbes, ele vai trabalhar sobre esse tema. Então, Júnior, a gente vai ler um pouco agora aqui esse material e eu pediria que você lesse para nós. Tá boa a letra para você, meu irmão? Tá ótimo, tá ótimo. Então, por favor. O vocábulo expiação no inglês significa exatamente atonement. Aquilo que ele diz, atonement. A palavra hebraica kafar, traduzida por expiação, significa cobrir ou encobrir. Êxodo 29, 36, 37 e 30, 10 em diante. A forma verbal é encontrada 72 vezes no Antigo Testamento e o substantivo 9 vezes. 7 vezes no Antigo Testamento se traduz o verbo por reconciliar ou fazer reconciliação. O vocábulo em inglês atonement aparece apenas uma vez em um Novo Testamento, que aí é a tradução da palavra grega katalagente, que basicamente significa reconciliar. Dá uma pausa, por favor, Júnior. Por favor. Pode ver que a palavra expiação, então, olha só que interessante, irmãos. Olha como o autor ele vai trabalhando, né, nesse jogo de palavras. Significa cobrir, encobrir, mas também pode ser traduzido por reconciliar. E aí, quando ele vem para o Novo Testamento, ele vai também trazer essa mesma ideia do que? Da palavra reconciliar, mesmo essa versão aqui em inglês. E essa palavra em grego, e essa palavra em inglês, né, pode ver, ó, uma somente, né? Uma somente. Então, percebam como o jogo de palavras na construção dessa doutrina, ela é muito importante. Então, continua para nós, Júnior, Romanos, por favor. Em Romanos 5, 10 a 11, a forma verbal é assim traduzida 2 vezes, ao passo que a forma nominal se traduz por expiação. Olha só, aqui você vê que já é uma questão, aquilo que vocês ainda não aprenderam, mas a língua grega, ela tem essa questão de declinação. Diferente um pouco do português, a gramática grega, ela tem tempos verbais diferentes, ela tem, a gente chama de declinações. Então, você pode ver que aqui, ao passo que a forma nominal se traduz por expiação, ela pode também ser usada, traduzida como reconciliação ou como reconciliar. Então perceba como uma palavra está ligada à outra. E na última aula eu trabalhei muito sobre essa ideia da expiação, que quando você entende o que é expiação e você abre uma janela para a ideia da propiciação, da reconciliação e da redenção, você compreende muito bem essa doutrina. Então, agora, aqui o nosso irmão Hobbes, ele está fazendo esse apanhado dos textos, das palavras, das traduções, de como as formas nominais estão relacionadas e elas podem ser traduzidas, e isso tudo enriquece a ideia, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Tranquilo, Maísa? Gil, boa noite, Gil. Já chegou aí? Tá travado, né? Mas o Gil já está aqui conosco. Estou aqui, pastor. Graça e paz a todos. Beleza, joia. Beleza. Então, continua lendo para nós, Júnior, por favor. Ok. Formas relacionadas desse verbo são traduzidas por reconciliar. Apocatalasso, mudar inteiramente, de catalasso, mudar. Mudar inteiramente, né? Inteiramente, assim, claro. Continua? Pode ser. Por favor. Romanos 5:10, 1 Coríntios 7:11 e 2 Coríntios 5:18 em diante. Dialassomai, ser mudado inteiramente. O vocábulo catalage também é traduzido por reconciliação, significando mudança completa. Deixa eu fazer aqui uma explicação bem breve, irmãos. Assim como no direito,
Uma palavra pode fazer toda a diferença numa lei ou na Constituição. Não é diferente as questões das palavras na grande revelação de Deus para nós. Nós temos que entender que tudo isso que a gente está trabalhando, e esse jogo de palavras, essa maneira de interpretar, isso só enriquece as doutrinas, porque muitas vezes quando nós pegamos a Bíblia e lemos ela no nosso idioma, nós não notamos a riqueza desse jogo de palavras, dessas construções. Então é muito importante, quando o autor aqui, de uma forma, eu diria, mais sucinta, vem enriquecendo essas ideias e vem trazendo essas formas em que ela pode ser traduzida, isso tudo só nos enriquece sobre essa doutrina. Lembrando que cada palavra é muito mais do que uma palavra, é um conceito, é uma ideia. Em algumas palavras nós temos propriamente, literalmente, doutrinas, e não é diferente nessa ideia. Até mesmo lembrando que a obra da expiação, ela vem validar o ministério do nosso Redentor. Ou seja, nós acreditamos que Deus, por meio do sacrifício de Jesus, realizou a grande obra de Deus entre nós. E entre os homens e Deus, e entre Deus e os homens, e Jesus sendo essa ponte de forma, eu diria, plena e abundante. Então, é muito importante quando a gente começa a ver esse jogo de palavras, porque tudo isso só vai enriquecer essa doutrina, tá bom? Tudo bem até aí? Tranquilo? Alguma dúvida, alguma pergunta? Tranquilo, peraí. Beleza. Fala de novo, Júnior, fala de novo. Bloqueou. Se Deus não quisesse fazer essa expiação. Ah, sim, sim. Existem certas doutrinas e certas palavras e certas ideias que são mais fáceis de serem entendidas. Por exemplo, a questão da adoção é muito mais clara. Por que a expiação se torna um pouco mais complexo? É normal a complexidade que se dá nela, porque tem a ver com a obra de Jesus entre Deus e o homem, e a mudança do curso dessa humanidade por causa da obra de Jesus. Já em algumas outras palavras e doutrinas, como por exemplo a doutrina da justificação, ela acaba sendo mais autoexplicativa, porque é o ato de nos tornar justos. Mas a doutrina da expiação, ela tem vários desdobramentos. Ela é o carro-chefe. Como? Ela é o carro-chefe. Ela é um carro-chefe, exatamente, como na aula passada eu falei. Quando nós entendemos ela, as doutrinas da aplicação da redenção ficam tudo subentendidas. Então, por isso que eu estou aqui de novo fazendo esse suprassumo, que a gente vai trabalhar já já no credo, e eu queria dar essa lapidada com vocês sobre a questão do credo, porque percebam, o credo apostólico ele foi utilizado do ano 200 até por volta do ano 750. Houve pequenas alterações neles, mas durante esses séculos todos do passado, eles eram usados de uma forma repetitiva. Para quê? Para mostrar as doutrinas em que eles criam. Porque o que significa a palavra credo? É aquilo que eu creio. Então, como a igreja, ela geralmente enfrentavam as heresias? Era bem simples. A igreja dizia o seguinte: bom, nós não cremos nisso, nós cremos assim. Então, elas recitavam o credo. Pode ver que hoje, de uma forma, eu diria até simplória, as pessoas oram o credo. Mas o credo, eu diria, ele não é feito para ser orado. Ele é uma síntese de uma declaração de fé. Pastor, tem algum problema a gente orar o credo? Eu vejo um problema. Mas a ideia principal é fazer do credo uma confissão de fé e uma defesa para nós e para aqueles que estão ao nosso redor, onde nós afirmamos, dizendo, olha, eu não creio assim, eu creio dessa forma,
Eu não creio que Jesus ele é mais um Deus. Eu creio que ele é Deus. Eu não creio que o Espírito Santo é a força de Deus. Eu creio que o Espírito Santo também é Deus. Então, assim, o credo ele é muito importante por causa disso. E olha que interessante, o credo também ele não nasce num concílio. Ele não nasce num concílio como nasceram alguns outros credos. Ele nasce como uma declaração de fé diante das heresias que foram surgindo. Então, era uma resposta dos líderes cristãos aos que estavam se enveredando por heresias. Por isso que eu quero hoje trabalhar um pouco com vocês nessa abertura e quis resgatar essa ideia do credo apostólico, porque o credo apostólico ele não pode ser esquecido. Ele tem que ser lembrado, porque, de fato, a síntese dele é muito boa. Tem uma inclusão apenas, que há um debate teológico muito interessante e que a gente vai ver já já, tá bom? Então, Mas ele ficou fixo, né? ele ficou fixo e ele se Estabelecido. perdura até hoje. É. E, então, essa é uma obra de teologia sistemática, Júnior. Sim, então, porque, na verdade, ele nasce da teologia e não da Bíblia, né? Entendimento teológico, né? É de um entendimento teológico, mas baseado no entendimento Bíblia. da teologia bíblica, né? Sim, claro. Né? Porque quando a gente fala assim de um entendimento teológico, a gente pressupõe que não tem como ser um entendimento teológico sem a Sim, Bíblia, né? desassociado, né? Não É, é desassociado. mas assim, é um debate teológico Sim, claro. na história da igreja. E Sim, claro. isso é a máxima de teologia sistemática. É um Sim, debate claro. que traz uma resposta. Então você vê, até hoje ele é utilizado. Então vamos lá. Sim. Então continua lendo para nós, Júnior, você parou aqui, né? O vocábulo... O vocábulo Isso. catalage também é traduzido por reconciliação, significando mudança completa. Mais uma vez, a reconciliação, tá bom? Sim. Então vamos lá. Contudo, a ideia básica na expiação... Uhum. Pode Tem ler, aquele Júnior? texto lá que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, né? Acho que é Roma. Exato, então agora a gente vai entrar nesse ponto que eu quero. É isso, exatamente, Júnior. Olha só. Pode ler para nós, por Pode favor. ler? Contudo, a ideia básica na expiação é a de dois fazer um, de acabar com uma diferença, ou de remover uma separação que existia entre duas pessoas. Dá uma pausa aqui. Exatamente, por isso que é uma somente, né? O verbo em inglês. Não é isso? Ó. Né? Aqui, ó. Uma somente, não é isso? É. Que mostra essa ideia da reconciliação e que mostra essa ideia do quê? De dois fazer apenas um. Por isso que entra nessa ideia de acabar com a diferença e de remover a separação que existia entre duas pessoas ou mais pessoas, né? Pode ver o que não é a reconciliação, senão isso. Então, continua para nós, Júnior, por favor. Okay. Em Mateus 5:24, as pessoas em pauta são dois cristãos. A palavra também se pode referir à limpeza da casa de Deus, a aplanar a diferença entre mulher e marido, a purificar a mulher que teve filho, a purificação de leprosos, a purificar homens e mulheres de fluxo de sangue, e há muitas outras coisas. Dá uma pausa aqui, Júnior. Percebam que essa expressão que a gente utiliza como expiação pode também trazer essa ideia da purificação e muitas outras coisas. Ou seja, olha como abre o leque a doutrina da expiação. Como a pessoa de Jesus, quando ele realiza a expiação, ele está fazendo algo muito maior. Muito abrangente, né? Muito abrangente. Então, continua para nós, na maioria. Na maioria dos exemplos, o ponto frisado é a reconciliação de Deus com o homem, a purificar homens e mulheres de fluxo de sangue. Outra ideia. Joia. E agora o último ponto para a gente ir lá para o... Sim. Com referência à expiação, em seu estrito sentido espiritual, o conceito fundamental é o da relação Deus e o homem. Deus criou o homem para viver com ele. Mas o pecado separou o homem de Deus. Com a expulsão do homem, perdendo o gozo da presença de Deus. A obra divina da expiação, planejada desde a eternidade,
entrou a operar na história humana. Aquela perfeita comunhão, interrompida pelo pecado do homem, precisava de ser restabelecida ou restaurada, fazendo com que Deus e o homem novamente fossem de uma só mente. Atonement. Exatamente. Então, fica aqui, né? Só essa síntese. Pode ler essa última frase para nós, Júnior, por favor. Tá. A expiação, uma somente, não só é a doutrina central nos ensinamentos das Escrituras e fundamental, né, deve ser, né, na experiência Isso é fundamental. do cristão, mas é também parte saliente de todo o pensamento teológico. Você entendeu? Por isso que eu quis trazer aqui, porque a grande obra é o princípio da reconciliação de Deus com o homem por meio única e exclusivamente em Jesus. Agora, olha só, como é importante a gente estar reprisando tudo isso. Por quê? Porque, irmãos, quando nós colocamos qualquer outra coisa ao lado da obra de Jesus, nós estamos inferiorizando aquilo que Jesus fez por nós. Ou seja, se eu coloco a bênção, se eu coloco o sacrifício humano, se eu coloco qualquer outra coisa, eu inferiorizo a obra da expiação. Então, percebam como que nós, cristãos, igreja, seminaristas, precisamos colocar a expiação como uma doutrina urgente, necessária para a igreja, para nós, para que a gente não se perca, né, na caminhada, não se perca fazendo igreja, não se perca muitas vezes dentro da nossa própria religiosidade, porque podem ver que nós também acabamos muitas vezes se perdendo um pouco sobre isso, principalmente nas nossas práticas religiosas. Nós achamos que o fato de termos uma boa atitude para com Deus, com a igreja, atos de piedade, a gente acaba muitas vezes se sentindo, eu diria, com uma religião autorredentiva. Nós estamos nos redimindo pelas obras, e não é. Quando a gente começa a fazer qualquer tipo de redenção, é uma afronta à obra da expiação. Então, é muito importante a gente não esquecer disso, tá bom? Tudo bem até aí? Pode falar. Os corredentores, né? É uma tendência nossa, né, Júnior? Nós temos, pode ver, faz parte da nossa humanidade caída, né? Então, agora eu quero ler com vocês apenas o credo apostólico e a gente vai para o debate, para a gente dissecar um pouquinho essa ideia do credo apostólico. Então, vamos lá. Credo apostólico. Deixa eu compartilhar com vocês. Olha só que interessante, credo apostólico. Pode ver que não é colocado uma data, propriamente dito. Aqui ele está colocando do século III ao século VI, mas alguns vão falar que, inclusive, o próprio Gruden, ele vai datar até como algo por volta do século VIII, né? Então, leia para nós, Gil. Olha aí o credo apostólico. Quem foi um católico vai lembrar que na missa nós fazíamos essa oração. Século IV aí, viu? Século IV aqui, Mas no Gruden, na página do meu livro 489, a gente vai ler já, a gente vai ver que aqui ele cita a página 750. Oi? Não está aparecendo, não. Não foi? Compartilhou? Ou será que é só para mim? Foi para você, Júnior? Tá, para mim tá. Maísa, tá? Tá compartilhado, Maísa, tá? Então vou parar. É a minha internet. Então vou parar e vou compartilhar de novo, Gil. Olha lá. Esse foi. Fala. Foi agora, Gil? Não foi, não. Deve ser meu modo de exibição. Deixa eu ver aqui. Não apareceu aqui também, não. Ainda não apareceu pra gente. Não? Apareceu agora. Apareceu? Então deve ser a internet. Não, ainda tá aqui. O meu tá certinho, o modo em grade aqui, mas não tá aparecendo, não. Tá joia. Pastor Johnny entrou, ele tá em trânsito. Cuidado aí, tá, Pastor Johnny? Paz, Cuidado pastor. aí, paz. Fica tranquilo aí. Eu não consegui avisar antes, mas tô aqui.
Tá bom, mas só vai ouvindo, né, para não se distrair, uma questão de segurança, e aí fica tranquilo, tá bom? Combinado. Bom, vamos lá. Então, o credo apostólico. Apareceu para vocês? Claro, sim, para mim. Então tá bom. Então vamos lá. Depois você dá uma olhada, eu vou depois tem naqueles slides do Gruden, tá? Então leia para nós, Júnior, por gentileza. O Credo Apostólico, século 3 e 4. Creio em Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, e subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir para julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. A joia. Podem ver que logo aqui depois, quando fala que padeceu sob Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, tem o número 2. É porque, na realidade, Aparece aqui, ó. Aqui vai ter um acréscimo ao longo dos séculos, que vai ser, e desceu, o acréscimo que fala sobre a descida ao inferno. Tá. Então é onde entra o debate. E aqui o Gruden ele vai fazer uma boa explicação, e agora eu queria fazer uma síntese com vocês sobre isso, né? Sobre essa inclusão da descida ao inferno, se de fato isso implica em alguma coisa ou não, e porque a maioria das igrejas preservam o credo apostólico. O Gruden aqui, ele cita o credo apostólico do século 3 e 4, porque até o século 4 não tinha essa inclusão. Ah, tá. É do século 5, se eu não me engano, em diante, Tá. que colocam essa inclusão. Depois do Então, debate. aí onde entra o debate. Mas, vamos lá. Tudo bem, então, até aí o credo. Ok. Já ficou claro? Alguma dúvida sobre o credo? Não, tranquilo. Não? Pastor, sobre o credo, ele era, é claro que ele era uma forma de defesa, né? De defesa da fé cristã, da fé evangélica. Mas ele era acostumado a ser utilizado assim também, proclamado em outras situações. Sei lá, eu imagino assim, uma forma de oração do cristão, ou ele somente era usado em reuniões para defesa realmente, assim. Então, eu confesso para você, Gil, que a sua pergunta é muito boa e eu não sei te responder exatamente como. Assim, o desdobramento dela, né? Exatamente. Mas eu deduzo, tá? Eu deduzo que esse credo, como os demais credos, eles não eram uma prática litúrgica diária. Hoje nós temos na Igreja Católica, eu sei que não é em todas, mas o credo faz parte da liturgia. Também já ouvi. A liturgia deles, eles falam, ele ora lá. Não sei Isso. o que No credo, o padre ele vai fazendo da sua liturgia, Verdade. tem ali as rezas, né? E dentro das rezas tem o credo. Sim. Tem o Salve a Rainha, tem. Então, dentro da liturgia católica moderna, agora, como que era antigamente? Eu não sei te dizer exatamente, mas eu deduzo, irmão, que o credo ele era utilizado mais como era, por exemplo, aquilo que nós passamos nos módulos anteriores, que era o Didaquê. Lembra o Didaquê? Que era aquela revista dos primeiros cristãos, Sim. o corpo doutrinário, como eles se comportavam. Então, por exemplo, surgia alguma dúvida, alguém falava assim, não, irmãos, isso não está no Didaquê. Ou seja, não está dentro do nosso corpo de doutrina. Então, por exemplo... jurisprudência. Como?
O de daqui parecia uma jurisprudência. É, exatamente, Gil. Tá lá. Vamos lá. Não está dentro, está fora da pauta. Uhum. Hoje, por exemplo, Batista, Gil, quando vai fazer uma assembleia, geralmente você tem a pauta da assembleia. Então, se a pauta é o orçamento, o irmão vai começar a falar lá sobre o problema lá da política, e o pastor que está dirigindo a assembleia, ele fala assim, irmão, está fora da pauta. Isso daí é para outra reunião. Hoje a gente está aqui para tratar disso. Batista faz muito isso, entendeu, Diego? Principalmente Batista que gosta de ver a assembleia. Então, assim, mas faz parte. Isso a gente chama de regras parlamentares. Não deixa de ser um critério. Exatamente. Então, o que eu acredito? Como que funcionavam os credos? Começava um pastor, que nem vamos supor, vamos pegar um exemplo bem contemporâneo. Começa um pastor aí falando que tem uma nova visão. Aí se reúne os pastores, se reúne ali os presbíteros da igreja, os líderes, o staff da igreja, e fala, olha, tá fora, né? Tá fora, tá fora do nosso corpo de doutrina, não tá? Então tá. Aí a gente, no caso, nós nos reuniríamos com a igreja e falar, irmãos, tá fora do nosso credo isso daqui. Nós não cremos assim. Vamos reprisar o credo? O que nós acreditamos? Nós acreditamos nisso. Então, o credo nada mais é do que uma síntese, uma defesa, para fundamentar e criar aquelas balizas pela qual a igreja caminha. Porque você concorda, Gil, que hoje nós estamos é a Teologia Sistemática 3. Nesses 3 módulos, nós já vimos bastante coisa. Por exemplo, com relação à pessoa de Deus, com relação aos atributos de Deus, com relação à pessoa de Cristo, à pessoa do Espírito Santo. Ou seja, são muitas variáveis e muitas heresias que vão surgindo, inclusive, dentro da igreja. Entendeu? Tá bom? Fechou? É verdade. Fechou. Tranquilo? Beleza. Então, agora, se eles oravam, aí eu não sei te dizer. Eu creio que não. Mas não era uma prática de oração, né? Eu creio que não. Eu acho que não, Gil. Mas se hoje em dia eles fazem isso, por que antigamente não poderiam? Eu não sei te dizer, então. Talvez não fazia parte. Foi partindo disso aí mesmo que eu fiquei nessa dúvida, porque no catolicismo, como o senhor mesmo citou aí, o Júnior também, eles têm essa prática, né, de ainda orarem, né, o credo. Foi exatamente por isso. Tá bom? Beleza? Então, agora, vamos pegar o nosso livro-texto, olha lá. Então, sobre o credo, irmãos, vamos lê-lo mais uma vez. O credo, mais uma vez. Alguma heresia no credo? Olha lá. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu Filho unigênito, nosso Senhor, concebido pelo Espírito Santo e nascido da Virgem Maria, que padeceu sobre Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos, que subiu ao céu e assentou-se à direita do Pai Todo-Poderoso, de onde há de vir de julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão de pecados, na ressurreição da carne e na vida eterna. Amém. Alguma heresia aí, meus irmãos, nessa declaração? Nenhuma. E essa ideia de colocarmos ao lado, logo na sequência aqui, colocarmos aqui, morto e sepultado e desceu ao inferno. E ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. O que vocês acham? Por exemplo, vamos assim, antes do debate, tá? Mais teológico. A ideia de que Jesus desceu ao inferno. Vocês já ouviram falar alguma vez? Na última aula nós comentamos um pouco sobre isso. Eu acredito que é uma ideia meio romantizada, né, dos irmãos a respeito disso, daí de Cristo ter descido às profundezas do inferno. Mas, enfim. Mas, então, vamos para o livro, aí a gente vai fazer o apontamento melhor, tá bom? Vamos lá, então? Que aí a gente consegue... Vamos lá, então. Página 489, do nosso livro-texto. O Júnior, a sua página é outra, né? Da nova edição. Qual é a página, Júnior?
O seu som não saiu, Júnior. 801. Ótimo. Olha só, vamos ler rapidamente. Vamos agora para os apontamentos. Vou tentar ser o mais breve possível, né, nesse ponto, porque assim, o assunto aqui é interessante, há um debate, mas por que eu quis também trazer um pouco sobre essa questão, irmãos? Porque hoje eu até compartilhei com vocês no grupo da classe, eu compartilhei sobre algumas questões do aniquilacionismo. E eu quero hoje fazer aqui alguns apontamentos sobre isso. Por isso que eu quis trabalhar também sobre essa questão do credo, tá? Então, vamos lá. Vamos lá. Então, vamos aqui. Teria Cristo descido ao inferno? Pergunta ao Gruden. Argumentam-se às vezes que Cristo desceu ao inferno depois de morrer. A frase desceu ao inferno não aparece na Bíblia. Mas o credo apostólico, amplamente usado, diz: foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao inferno e ao terceiro dia ressurgiu dos mortos. Isso significa que Cristo suportou mais sofrimentos após sua morte na cruz? Aliás, isso significa que Cristo suportou mais sofrimento após sua morte na cruz? Como veremos abaixo, um exame dos indícios bíblicos indica que não. Mas, antes de examinar os textos bíblicos relevantes, deve-se analisar a frase desceu ao inferno do credo apostólico. Então, o que o autor está querendo dizer aqui? Por que ele gasta aqui algumas páginas sobre esse tema, irmãos? É bem interessante. Possivelmente, a explicação que ele vai dar é o seguinte. Ao longo dos séculos, algumas traduções da Bíblia, quando fala que Jesus ele foi sepultado, e vocês têm que lembrar que no grego, a palavra Hades, ela era traduzida muitas vezes como sepultura ou como inferno. É Sheol, né, também. Sheol, exatamente. Então, o que acontece? Ao longo dos séculos, eles colocaram desceu ao inferno, e num primeiro momento, até já antecipando aqui, mesmo que não tenha um problema de admitirmos isso, o problema é que, em cima dessa palavra, muitos irmãos acabam se enveredando para ideias erradas, que Cristo também, lá no inferno, sofreu em nosso lugar. E só para um adendo aí, quando a palavra fala que desceu as partes mais baixas, levando cativo o cativeiro, não fala inferno. Então, as partes mais baixas, levando cativo o cativeiro. Exatamente. Mas vamos imaginar, Júnior, e é por isso que eu já estou antecipando aqui a discussão, porque como são várias páginas, eu quis hoje aqui gastar esse momento com vocês, porque quando a gente vai começar a ver aqui o que o autor está querendo dizer e ele vai examinar isso, é muito legal o estudo que ele faz, porque isso tem tudo a ver com o nosso credo. E aí, qual é a decisão? Você vai escolher se você vai colocar isso no credo ou não. De antemão, eu digo que o Gruden aqui acha por bem não colocar. Outros pastores acham por bem não colocar. Outros não veem mal nenhum. Então, a discussão, em tese, ela não vai ser muito em cima disso. Mas a grande discussão é que aqueles que colocam essa palavra, em cima disso, eles podem criar uma outra ideia. E mesmo quando eles não colocam essa palavra, alguns textos bíblicos, quando fala isso, que Jesus foi às regiões mais baixas, ou, por exemplo, o texto de Pedro é bem complicado, irmãos. Porque o texto de 1 Pedro dá umas ideias que a gente não consegue compreender. E aí, em cima do texto de Pedro, desse acréscimo no credo, as pessoas podem até criar ideias muito, eu diria, mirabolantes sobre essa questão do que Jesus foi fazer. Eu não sei se vocês já ouviram falar. Criativo, né? Hã? Muitas imaginações, né? Exatamente, Júnior. Então, é isso que está o problema. Estão entendendo? Ficou claro aí? O problema maior é esse. Hã? Abrir margem para interpretações errôneas.
Sim, já, Júnior, já. Antes disso, eu queria ler aqui no livro-texto, Júnior, o próximo parágrafo. Tá. O parágrafo no item 1, a origem da frase desceu ao inferno. Leia para nós esse parágrafo. Antecedentes. Onde está? Logo depois tá. Pode ler para nós. A origem da expressão desceu ao inferno. Antecedentes obscuros encontram-se por trás de grande parte da história dessa expressão. Suas origens, quando pode ser identificada, estão bem longe de serem louváveis. O grande historiador da Igreja, Philip Schaff, resumiu o desenvolvimento do credo apostólico num extenso diagrama, parte do qual reproduzimos nas páginas 801 e 802 a 802. Então, no seu caso, essas páginas, nosso livro-texto é da página 486 a 488. E aqui, realmente, esse diagrama está muito bem elaborado. Eu confesso que é até um pouco difícil de ser entendido, porque a maneira que o livro coloca aqui, pelo menos na minha edição, eu confesso que eu tentei ver e entender, mas eu fico meio perdido aqui, confesso para vocês. Então, eu nem vou trabalhar em cima dele, tá bom? Então, da mesma forma, você. Não é? Então, o que dá para entender um pouco mais agora o diagrama são os textos que a gente acaba lendo e que vão ser, eu diria, esclarecedores, né? Então, leia para nós a próxima frase, Júnior, por favor. Esse diagrama. Tá. Próxima. A próxima frase. Você tinha lido ali, né? Assim, embaixo, se fala, esse diagrama é extraído... Isso, esse daí. De credo do cristandade. Não. Logo depois do parágrafo que você leu, tem um outro parágrafo, não tem? Esse diagrama mostra que... O meu é outro nome que fala, essa tabela... então, tá vendo? Então, pode ler, então. Essa tabela pode ler na sua versão. Parágrafo, outra página. Essa tabela mostra que, diferentemente do credo niceno e da definição de Calcedônia, o credo apostólico não foi escrito nem aprovado por um único concílio eclesiástico, um tempo específico. Antes, tomou forma de modo gradual desde cerca de 200 depois de Cristo até 750 depois de Cristo. Exatamente, ó. E aqui ele vai começar a explicar aonde começa, ó, essa ideia do desceu ao inferno. Leia para nós essa primeira frase, Júnior, também. Tá. É surpreendente? É surpreendente descobrir que a expressão, aspa, desceu ao inferno, aspa, não se encontrava em nenhuma das versões iniciais do credo. Nas versões usadas em Roma, no restante da Itália e na África, até que apareceu em uma das duas versões de Rufino, em 390 depois de Cristo. Na sequência, não foi incluída em versão alguma do credo anterior a 650 depois de Cristo. Além disso, Rufino, a única pessoa a incluí-la antes de 750 depois de Cristo, não pensava que essa expressão significasse que Cristo desceu ao inferno, mas que foi, entre aspas, sepultado. Em outras palavras, ele entendia que a expressão significava que Cristo desceu à sepultura. A forma grega traz Hades, que pode significar apenas, aspas, sepultura, e não Geena, inferno, lugar de punição. Entendeu? Então, essa é a grande questão. Essa é a grande questão. E agora, para a gente continuar aqui no nosso debate, o Júnior já vai ler também lá os textos, porque agora a gente vai caminhar aqui, quero compartilhar com vocês, olha só, o resumo do Gruden, ele vai dar uma explicação para a gente correr aqui nessa aula. Olha só que interessante. Aqui, ó. Ele faz uma síntese e agora ele vai aos textos bíblicos, Júnior. O apoio para a ideia de que Cristo desceu ao inferno encontra-se principalmente em 5 passagens. Sim. Atos 2, 27, Romanos 10, 6 a 7, Efésios 4, 8 e 9, 1 Pedro 3, 18 ao 20
e 1 Pedro 4, 6. Eu colocaria mais um texto. Eu colocaria também o texto de Apocalipse, deixa eu achar aqui, Apocalipse 1, se eu não me engano, 18, mas deixa eu ver, aqui, Apocalipse 1, 18, eu colocaria também. Então vamos ler essas passagens, irmãos, porque isso é muito interessante. Por que eu estou falando isso, irmãos? Olha, eu já vou até antecipar. Na minha opinião, eu não vejo problema de pensar que Cristo possa ter descido ao inferno. Se ele desceu, de fato, Qual foi o objetivo? Então, a gente já vai chegar lá. Já vou explicar. O problema não é dizer que ele desceu. A grande questão é o que se cria a partir daí. Então, para mim, quando alguma confissão de fé, por exemplo, não nega isso, eu não vejo problema. No entanto, eu penso da seguinte forma: o problema está nas ideias que surgem a partir de então. Então, quer dizer que Jesus pregou para os espíritos em prisão, Jesus então pregou para o povo antediluviano, Jesus deu uma nova chance. Aí, quando começa a divagar, aonde a Bíblia não divaga, porque uma coisa é fato, qual que é a grande questão aqui, irmãos? A grande questão é que esses textos que citamos, como também Apocalipse 1:18, pode dar uma ideia. Agora, o fato de dar uma ideia não me dá permissão para eu devagar na ideia. O que eu quero dizer é o seguinte: você pensar a respeito de, não tem nenhum problema. Agora, no momento em que você começa a devagar e afirmar o que o texto bíblico não afirma, todo problema. É viajar na maionese. Exatamente, Dino. Sabe? Exatamente. Então, o problema nosso é esse: nós não nos damos por vencidos apenas do texto bíblico. Nós queremos contra-argumentar ao texto bíblico, explicando ele melhor do que ele. E quando não fazemos isso, queremos reinterpretar, dando novas visões a ele, sendo que, de fato, ele não está dizendo tanta coisa. Esse que é o ponto, entendeu? Então, assim, tem vezes que alguma coisa que está na Bíblia, alguma doutrina, alguma situação, ela é praticamente incompreensível. Vou dar um exemplo aqui, bem simples. A Nova Jerusalém que desce do céu, me explica. Mas está lá no texto ou não está? Está lá no texto. Me explica ela. Ah, mas qual é o propósito? Então, eu também não sei te dizer exatamente tudo sobre ela, mas uma coisa eu afirmo. Ela está lá. Quer ver outra coisa polêmica como essa? Quando Deus fala que ele endureceu o faraó, o coração de faraó. Está escrito ou não está? Tá. Sim. Tá, agora me explica como isso acontece. Meu irmão, se Deus quisesse explicar como isso acontece, Deus tinha explicado no texto. O problema é quando a gente viaja na maionese a partir de. O que nós podemos dizer é o seguinte: olha, eu entendo que Deus disse isso, eu pressuponho que possa levar aquilo, mas não. Nós viajamos na maionese, começamos a afirmar o que o texto bíblico não afirma e dizer o que o texto bíblico não diz, e muitas vezes falamos até em nome de Deus, entendeu? Então, esse é o problema, entendeu? Então, assim, eu estou fazendo já apontamentos porque, assim, eu não vejo problema. Admito que a polêmica que surge, realmente ela acaba muitas vezes sendo mais complicada. No entanto, eu não vejo assim um problema muito grande, tá bom? Mas, fala, Júnior, você tinha feito... Faraó eu acho que até mais simples diante desse. Acaba sendo, né, Júnior? Porque Esse daqui é complicado. É complicado. É complicado. Faz muita interpretação disso aí. E não, exatamente. Então, vamos lá agora, vamos aqui nesse resumo aqui, que vai ser legal agora, para a gente estar concluindo, entendeu? Então, vamos lá. Atos 2:27. Quem achou pode ler aqui para nós. Aqui o autor, né, na revisão, ele diz, olha só que interessante.
tem se recorrido também a poucas outras passagens, mas de maneira menos convincente. Numa análise mais detida, será que alguma dessas passagens sustenta claramente esse ensino? Ele faz uma pergunta. Depois ele vai dar a resposta dele, né? Então, Atos 2:27, quem quer ler? Posso ler, pastor? Por favor. Pois não deixarás a minha alma no inferno, nem permitirás que o teu santo veja corrupção. Joia. E agora, então, vamos lá. Romanos 10:6 e 7. Quem quer ler? Apesar que aqui já tem um resumo também, né, do texto. Ó. Eu tenho aqui o Efésio. Tá bom. Então eu vou ler para nós, Gil, Romanos 10:6 e 7. Ok. Mas a justiça que é pela fé diz assim: não digas em teu coração, quem subirá ao céu? Isto é, trazer do alto a Cristo. Ou quem descerá ao abismo? Isto é, tornar a trazer dentre os mortos a Cristo. Versículo 6 e 7, né? Isso. Joia. Então agora, Júnior, leia Efésios 4:8 e 9. Pelo que diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Ora isto ele subiu, se é senão que desceu antes, tinha descido às partes mais baixas da terra? Joia, né? Então, aqui outras versões vão dizer desceu às regiões terrenas inferiores. Exatamente. E agora vamos para o texto que é o mais difícil. 1 Pedro 3:18-20. Aqui é um caroço de angu. Quer ler para nós, Gil, por favor? Agora. Esse que é o problema. Esse daqui. É esse que eles mais interpretam, mais nesse. E é aqui que eles viajam na maionese para valer. Aqui é o carnaval que começa. Posso Pode ler. Porque também Cristo padeceu uma vez pelos pecados, o justo pelos injustos, para levar-nos a Deus, mortificado na verdade, na carne, mas vivificado pelo Espírito, na qual também foi e pregou aos espíritos em prisão, as quais em outro tempo foram rebeldes, quando longanimidade de Deus esperava nos dias de Noé, enquanto se preparava a arca, na qual poucas, isto é, 8 almas se salvaram pela água. É esse texto mesmo, pastor? Do 13, 1 Pedro 3, do 18 ao 20. 18 ao 20, 3 versículos. Isso aí. Leu todos? Eu li todos. Joia. Olha só. Então, aqui, ó, para muitos, essa é a passagem mais intrigante em todo o assunto. Pedro diz que Cristo foi morto, sim, na carne, mas vivificado no Espírito, no qual também foi e pregou aos espíritos em prisão. Irmãos, vamos parar um minuto aqui. Explica aqui. Pregou aos espíritos em prisão. Dá para a gente fazer o que aqui? É difícil, é um texto muito complicado. Exatamente. Complicado isso aí. É muito complicado esse texto. Pastor, eu pensei logo naqueles que estão no pecado, assim, comumente, as pessoas que estão presas ao pecado. Você vê, Gil, nós, quando lemos esse texto, ficamos intrigados, nós já começamos, a nossa imaginação começa a criar coisas e mais coisas, e aí em cima disso, que o credo abre, quando ele abre esse precedente, em cima de textos como esse, que aí pessoas vão criar muita coisa. Então, o que eu queria dizer para vocês, irmãos? Tem vezes que alguém nos pergunte assim, pastor, mas o que é pregou aos espíritos em prisão? A gente muitas vezes tem dificuldade de tentar explicar um texto desse. A gente pode até explicar, tentar chegar a alguma conclusão, mas muitas vezes a gente pode também simplesmente dizer, meus irmãos, eu não sei te dizer o que isso significa. Eu tenho dificuldade de compreender a complexidade desse texto. São muitas letras. Exato. Não, eu diria até, são poucas letras, mas de muita complexidade.
Então, isso é para a gente não ir na viagem na maionese, ser simples nessa hora, ter uma resposta simples, nos foge de, quem sabe, criar uma leitura, sabe, cheia de especulações. É mais bonito, eu diria. Hã? Isso aí eu queria fazer um exegese aí, meia forçada, né? Sim, exatamente. Então, o que nós podemos fazer numa hora como essa? Pegar emprestado alguns comentários que sejam mais coerentes e dizer, olha, fulano diz isso, Beltrano diz aquilo. No entanto, eu não sei o que possa ser. Pastor, mas nenhum problema dizer não sei, meus irmãos. Agora, pode falar, Júnior. Como diz no direito, é tervegeizar, ou seja, você tenta fazer um malabarismo para tentar dar uma interpretação nesse texto. É complicado. É igual aquela parte que fala que Jesus foi crucificado. Muita gente saiu dos túmulos lá, lembra? Tem um texto isolado lá. Sim, tem, Mateus. Fala que muitos saíram do túmulo. Me explica aquilo lá. É simplesmente aquilo lá. Houve ressurreições. Exato. Houve ressurreições. Quantas, pastor, o texto não diz quantas, não diz o nome, não diz tal. Se criam ficções, se eu não me engano, é no filme Ben-Hur, né? Se eu não me engano, é no filme Ben-Hur, é no Quo Vadis, que aparece que ali o soldado romano se... Quo Vadis. Então, exatamente, ali leprosos são curados. Então, você vê, dá margens, essas ficções, elas são legítimas? São, claro que são. O problema é quando uma ficção vira doutrina. E pentecostal e avivado é campeão de fazer doutrina onde não tem doutrina. E aqui é o nosso caroço de angu. Então, o que eu indico para vocês? Meus irmãos, não tem nenhum problema você dizer, eu não sei direito o que isso pode representar. Aqui poderia ser Jesus julgando, de fato, os demônios? Poderia. Jesus poderia estar sentenciando os demônios e Satanás? Poderia. Na figura do homem que vence todas as coisas e que também é Deus, que ressuscitou? Poderia. Poderia ser o que mais, pastor? Poderia ser tanta coisa, meus irmãos, mas não dá para saber. Então não dá para afirmar. Agora, quer ver um outro texto que eu falei para vocês há pouco? É Apocalipse, capítulo de número 1, versículo de número 18. Esse também, 1:18, olha lá. Pode ler, quem achou aí, pode ler. Que versão que vocês estão? A minha é bem... 1:18. Pode ler? Pode. E o que vivo e fui morto, mas eis aqui estou vivo para todo sempre. Amém. E tenho a chave da morte e do inferno. Eles associam com esse texto aí de Pedro. Também. Então, aqui seria o momento do resgate, em que Jesus, de fato, pega as chaves que estavam outrora nas mãos de Satanás? Pode ser. Pode ser simplesmente um ato simbólico daquele que reina sobre tudo e todos, que é onisciente, onipresente, onisciente, que não simplesmente foi, mas ele literalmente, pelo seu poder, ali chegou e tomou do diabo do inferno, pela obra da... Pode ser. Porque o texto aqui, principalmente algumas versões, eu vou ler na minha versão aqui, nessa daqui, E o que vivo, fui morto, mas eis que estou vivo pelos séculos dos séculos e tenho as chaves da morte e do Hades. Ou seja, vocês entendem que colocar no credo foi ao inferno ou desceu ao inferno, não tem nenhum problema, na minha opinião, tá? No entanto, todo o problema está nas especulações que nós criamos. Não só pelo credo, mas em cima desses textos. Porque eu posso até admitir que no credo não tem essa expressão, ou pelo menos não era conservada no início da igreja, então eu não vou utilizar. No entanto, eu posso até dizer de forma bela e bonita, não, no meu credo não tem desceu ao inferno. Mas eu posso depois ler um texto de Pedro e fazer uma celeuma. Ou seja, não mudou nada, entendeu, meus irmãos? Então, seria muito mais coerente você fazer uma leitura, você fazer um comentário,
de pé no chão. Tá bom, meus irmãos? Então eu quis gastar esse tempo aqui porque eu achei que foi bem interessante. O autor ele vai comentar aqui sobre, nas páginas seguintes, sobre o Catecismo Maior de Westminster, o Catecismo de Heidelberg, e ele vai mostrar vários apontamentos que eu achei muito legal, e depois ele, inclusive, ele conclui falando sobre, a esse respeito, está na página 496, olha lá, conclusão a respeito do credo apostólico. E aí ele vai dar o ponto de vista dele. Inclusive, deixa eu ler aqui para vocês. Olha só que legal essa explicação aqui, ó, que ele fala, né? Ó. Alguns entendem que foi e pregou aos espíritos em prisão, significa que Cristo foi ao inferno e pregou aos espíritos que ali estavam, ou proclamando o evangelho e oferecendo uma segunda oportunidade de arrependimento, ou só proclamando que havia triunfado sobre eles e que estava eternamente condenados. Irmãos, essa ideia de proclamando e oferecendo uma segunda oportunidade, o que vocês acham disso? Eu acho meio esquisito, hein? Totalmente esquisito. Totalmente esquisito. Não é? Exatamente. Completamente estranho. E essa ideia aqui, ó, só proclamando que havia triunfado sobre eles e estavam eternamente condenados. Essa ideia é tranquilo, nenhum problema, né? Essa ideia. Agora, isso falaria de Cristo pregando a anjos decaídos? Aí vem aqui, ó. Para dar uma explicação melhor a essas dificuldades, alguns comentaristas propõem que se entenda espíritos em prisão como espíritos demoníacos e os espíritos dos anjos decaídos, dizendo que Cristo proclamou condenação a esses demônios. E isto, alegam, consolaria os leitores de Pedro, mostrando-lhes que as forças demoníacas que os oprimiam também seriam derrotados por Cristo. E essa é uma leitura interessante. Essa é uma leitura interessante, mostrando que Jesus triunfa sobre os demônios. Isso é interessante. E agora essa outra leitura. Isso falaria de Cristo proclamando libertação aos santos do Antigo Testamento? Outra explicação é que Cristo, após sua morte, foi proclamar liberdade aos crentes do Antigo Testamento, que não tinham conseguido entrar no céu antes que se completasse a obra redentora de Cristo. E aí, o que vocês acham dessa leitura? Eu sei lá. Não dá para aceitar não, pastor Og. Sinceramente, com as três eu não concordo. É muita imaginação. Não é? Então vocês estão entendendo como que vai devagando, né? Muita viagem. Muita viagem. Agora, pensem assim, e Moisés e Elias? Então, Moisés e Elias... me explica agora. Então, Moisés e Elias, na transfiguração, Cristo não tinha morrido. E agora? Como que fica? Tá entendendo? Certo. Né? Mas peraí, mas é porque é Moisés. Então, Moisés tem exceção e Elias também. Porque vocês têm que lembrar que no Monte da Transfiguração, Jesus apareceu para Moisés e Elias, mas Jesus ainda não tinha morrido. Aí, entenderam como que começa a complicar, meus irmãos? Agora, essa explicação satisfatória é muito interessante. A explicação mais satisfatória de 1 Pedro 3, 19 ao 20 parece aquela proposta, mas não de fato defendida, o autor está dizendo, por Agostinho. A passagem refere-se não a algo que Cristo fez entre sua morte e ressurreição, mas o que ele fez no âmbito espiritual da existência, ou, pelo Espírito, nos dias de Noé. Quando Noé estava construindo a arca, Cristo, em espírito, estava pregando por meio de Noé aos incrédulos hostis em torno dele. Olha aí, muito interessante. Está entendendo? Aí aqui, irmãos, você vê que eu achei muito legal essas ideias. Eu falei, não, eu quero debater com os meus irmãos, porque isso tudo aqui é muito interessante e eu acho que é bem enriquecedor e a gente pode, então, tá aprendendo um pouco mais, né? E aqui, olha, ele vai concluir... evitar, né? Porque a expiação é alcançar essas pessoas, né? Então, por isso que eu quero acreditar, Júnior, que essas ideias que são criadas a partir de Jesus ter sido ao inferno, o problema está nesse ponto. Já no ponto do texto de Pedro, o que seria pregou aos espíritos em prisão, meus irmãos, aprendam uma coisa, afirmem o que o texto está afirmando. E não tentem explicar o que o texto não está explicando.
Exatamente. O que é isso, pastor? Não, que Jesus pregou aos espíritos em prisão. Tá, quem são, pastor? Não sei, no céu saberemos. Mas, pastor, e agora? Nenhum problema. Você quer ir para o céu, meu irmão? Quero. Então aceite Jesus e vamos para o céu. Pastor, mas e esse texto? Não sei, não entendo. Eu só sei que Jesus foi lá e pregou. Mas por que o senhor afirma que ele foi lá e pregou? Porque Pedro disse. E por que Pedro disse? Porque o Espírito Santo o encheu. Mas e aí? E aí que eu não entendo, ué. Qual é o problema de falar isso, meus irmãos? Aí ele associa com o Apocalipse, aí aquela pregação folclórica, né? Entendeu? Estão entendendo, meus irmãos, como é interessante? Tem horas que a gente diz, eu não sei, não tem nenhum problema. Nenhum problema. Pastor, mas o senhor não sabe? Não sei, como eu não sei de muita coisa. Mas nós acreditamos, nós sabemos que Deus tem uma explicação, e aquelas coisas que Deus quis revelar, ótimo, e as que ele não quis, nós podemos até deduzir. Tá bom, meus irmãos? Concluímos aqui, então, essa parte do credo? Sim. Tá bom? Ok. Então, o Gruden, ele vai achar e vai dizer algo muito interessante. Eu queria gastar mais uns 10 minutos no próximo módulo, falando sobre aquela questão da redenção geral, da redenção ilimitada e da expiação limitada, tá bom? Então, no próximo bloco, eu quero gastar alguns minutos falando sobre isso, que eu acho que também é importante a gente fazer um apontamento, porque há muita confusão nesse ponto. Eu já li alguma explicação, era o seguinte, e aí aquelas pessoas lá atrás que, assim, o sacrifício de Cristo alcança eles, aqueles que, daquele tempo, aquelas pessoas que, de fato, o sacrifício da expiação de Cristo, ele é retroativo para as pessoas que Deus estava ali e escolheu, porque o evangelho chegou até eles. É isso que eu entendo. Agora, desse negócio de descer lá e pregar para ele, eu sou Cristo. Geração antediluviana, geração não sei o que lá. Então, vocês entendem o perigo? E é por isso que eu quis trabalhar aqui, irmãos, porque o que eu lembrei? Eu falei assim, meus irmãos, sobre a doutrina da expiação, ela é tão importante, ela acaba sendo essa doutrina que abarca tudo, e o credo, querendo ou não, ele é uma defesa cristocêntrica e uma defesa da igreja que deve ser zelado. Então, eu acho que vale a pena a gente gastar esse tempo para a gente poder sedimentar. E como eu disse, na minha opinião, esse acréscimo não teria problema, até mesmo por causa desses textos bíblicos. Sim. Mas também tirá-lo também não tem problema. O grande problema não é nem os textos, pelo contrário, é tentar dizer o que os textos não dizem. E outra coisa, esse texto de Pedro fala assim, espírito em prisão. Espírito em prisão. Aí depois você tenta harmonizar ali com o desobediente enquanto a lugar deu naquele tempo. Espera aí. Espírito em prisão remete a demônio e não pessoas. E mesmo que a gente contra-argumente dizendo essas ideias, a gente fala, olha, deduzimos, pensamos. Exatamente. O problema nosso é quando a gente começa a afirmar o que Deus não afirmou. Quer ver uma outra, só para a gente encerrar a nossa gravação. Quando Paulo diz que, né, que ele conhece alguém, depois nós, lendo o texto de 2 Coríntios, entendemos que é ele próprio. Me explica o terceiro céu. Pronto. E aí? Pronto. Aí... Tem terceiro céu na Bíblia ou não? Tem ou não tem? Tem. Explica. Então, não tem. Paulo, que foi para lá, não quis explicar, porque eu vou ser bobo de explicar. Você está entendendo, meus irmãos? Vocês entendem onde a gente chega? Esse é o ponto. É inefável, não dá para dizer. Entendeu? A gente quer ser melhor que Paulo. Esse é o ponto. Aí pronto, aí essas heresias. Então, eu queria, né, deixar assim. E só vamos agora depois para essa questão das eleições, e aí a gente vai para a ressurreição. Tá bom, meus irmãos? Beleza? Vamos para o intervalo? Fechou? Joia. Então vamos dar uma pausa aqui e até já.